Crônicas do Amanhecer de 5 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. BBB 2022. Guilherme Fontes sugere que Arthur Aguiar está possuído por Alexandre de Viagem Parte 1. Guilherme Fontes surpreendeu ao mostrar que está por dentro do que está rolando no BBB 2022. Em suas redes sociais, o ator repostou uma montagem em que seu icônico personagem, Alexandre, de A Viagem, 1994, aparece atrás de Arthur Aguiar. Ao legendar a publicação, o artista deixou um recado ao participante da atual edição do Reality Global, como se fosse seu personagem falando para ele. Continue se vitimizando. Você vai longe comigo, meu articulador preferido, disparou. Os internautas opinaram sobre a publicação. Alexandre Veloso, interpretado por Guilherme Fontes, era um rapaz sem caráter, maldoso, vingativo. Filho caçula de Dona Maroca, Ira Cortes, irmão de Diná, Cristiane Torloni, que não vê seus defeitos, Raul, Miguel Falabella, e Estela, Lucinha Lins. Morre no início da trama e passa a atormentar os que julga responsáveis por seu trágico destino. Allan Kardec aborda o tema das influências espirituais em O Livro dos Espíritos. 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Depois ele questiona sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Em relação à influência dos espíritos, ela se processa por influência a nível mental. Eles inspiram que façamos boas coisas quando são bons espíritos ou más ações quando são maus. Os bons espíritos sempre inspiram ao bem e são melhor ouvidos pelos homens de bem. O indivíduo voltado ao amor sempre está disposto a seguir suas inspirações. Os maus espíritos também inspiram os bons indivíduos para induzi-los ao mal. O fazem por inveja. A influência dos espíritos não é algo para se estranhar. O mesmo não se dá entre os encarnados. Não são as más pessoas que incentivam e inspiram a intriga, a inveja e os ciúmes. Não é a pessoa profundamente maledicente um espírito atrasado que vive a entreter a discórdia e a animosidade entre as pessoas de bem. Quantas amizades são desfeitas e nem se iniciam em grupos religiosos ou no trabalho devido a se dar crédito à maledicência? Os espíritos leem nossos pensamentos sem que o saibamos e misturam seus pensamentos aos nossos. Se pensamos coisas boas, atraímos bons espíritos que nos inspiram pensamentos bons. Se pensamos coisas ruins, atraímos espíritos vinculados ao mesmo tipo de pensamento ideal. Esta foi a Crônica do Amanhecer de 5 de agosto de 2022.